Boa noite, gente. Vou me apresentar. Eu vou ficar do lado de Deus. Pode ficar, não Eu vou me apresentar então, todo mundo já me conhece, né? Meu nome é Bruno. Eu vou falar então sobre a reforma íntima. A minha mulher já tinha dado uma pitadinha de que eu falaria sobre esse tema na semana passada. Até a gente tinha conversado, né, Adriana, sobre se falaria ou não sobre o tema, porque na verdade de todos os estudos a gente sempre acaba caindo no tema de alguma forma, sempre fala sobre ele, que seria acaba a fazendo última, repensar novamente na nossa reforma íntima. Sim, que sempre é a última conclusão, né? Como é que a gente vai se harmonizar melhor, ou como é que a gente vai se proteger das energias negativas, ou como vai evoluir. Sempre a conclusão final é a reforma íntima, tem que fazer a reforma íntima, manter os pensamentos elevados, se manter em oração, ou, a receita base a gente já sabe, mas de que maneira isso é tratado realmente, para quem entra na casa, para quem entra assim, de início assim, é uma coisa muito vaga, né, a reforma íntima. Então eu achei melhor até, uma vez eu ouvi numa outra casa de que o ouvido precisa ouvir, o ouvido mais perto precisa ouvir o que a boca tem a dizer, né? Então eu acho que para mim eu preciso ouvir o que eu mesmo tenho a dizer. Então eu resolvi fazer, mas eu vou procurar seguir um caminho um pouco diferente. Eu não vou seguir o caminho que normalmente a gente segue, de falar sobre as mesmas coisas. Eu vou tentar seguir isso de um caminho um pouco diferente. Espero que vocês gostem, tá? Vamos tentar pegar um caminho um pouco diferente. Então, como eu falei, o tema favorito dos adeptos do Espiritismo. Porém, de que forma esse tema é abordado, né? Deixa eu só pegar o meu rascunho aqui. De que forma esse tema é abordado? Que forma que vocês acham que esse tema é abordado? Falando sobre o quê? Sobre como evoluir, sobre como melhorar, ou falando sobre a parte negativa? Como que a gente fala sobre isso? Então eu vou colocar um vídeo para a gente começar de forma mais descontraída, não começar tão sério. Vamos colocar um vídeo simples para a gente ver se não é bem assim que a gente está tratando. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora? Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir? Boa tarde. Por um acaso o senhor tem uma lata de amor ao próximo? Ou um saquinho de paciência? Um galão de disciplina? Pode até ser fosca. Não, a gente não trabalha com isso aqui, não. O senhor acha que se eu me inscrever, curtir, compartilhar aquele canal de humor espírita no YouTube, o senhor acha que resolve o meu problema? Acho que não, né? Tá. Obrigada. Será que não é bem assim que a gente está levando essa reforma íntima? Não, é passar uma... Terceirizando, passando uma... Dar um souvenir na fachada, deixando, né? Tentando dar uma... né? Ou parecendo...
passando alguma coisa ali, só, né, ou fazendo de conta que está fazendo, né? Às vezes a gente faz isso, né? Para alguns a gente, né, em alguns lugares a gente parece que está fazendo, em outros não. Então é meio complicado, né? Na verdade, então, a proposta do tema de hoje é fazer a reforma íntima. Seria colocar esse tema como uma proposta de plenitude, não de derrotismo, né? Fazer mais luz para evoluir a sombra, não o contrário, né? A gente dá muita importância para as imperfeições no ambiente todo da doutrina, quando a gente devia dar mais valor para as virtudes do homem de bem. Mesmo a gente nos estudos, em muitos estudos que a gente faz, a gente fala muito sobre sombras, sobre as características negativas, sobre características, coisas, né, que não são tão interessantes, mas às vezes talvez fosse interessante falar sobre como fazer luz para que essas coisas, para que esses sentimentos ruins melhorassem. Só dar um exemplo, por exemplo, a Francine deu um estudo há um tempo atrás, uma palestra, melhor dizendo, sobre o amor, o auto-amor, né? Ela podia ter dado uma palestra sobre o egoísmo, que seria mais ou menos a mesma coisa. Ao invés de falar sobre egoísmo e falar só sobre egoísmo, ela preferiu falar sobre o auto-amor. É uma característica boa do egoísmo. Então, ela ajudou a gente a se elevar, a colocar sentimentos bons, ao invés de colocar um sentimento ruim que a gente tem que esconder, né? Então, vamos passar uma demão na fachada e esconder o egoísmo? Não. Como é que a gente faz para usar esse sentimento para uma coisa boa? Então, eu achei muito interessante, é nesse caminho que a gente vai seguir, tá? Pode passar. Apenas editar o mal não basta, a gente precisa fazer todo o bem ao nosso alcance. Criar condicionamentos novos, condicionamentos elevados. Não existe reforma íntima sem dor, isso a gente já sabe. Então a gente precisa diferenciar quais são as dores do martírio, né? Quais as dores do crescimento e quais são as dores que a gente está simplesmente se fazendo mal. É isso que a gente precisa diferenciar. Porque a gente fala muito sobre o homem velho, sobre o homem novo, mas como consolidar esse homem novo, né? Isso que é difícil. E o que é sofrer? Pode mudar. O que é sofrer? O que é se martirizar? Então, se martirizar é acreditar que a gente está desenvolvendo qualidades que, na verdade, a gente não está desenvolvendo. A gente está passando por cima, está fingindo que está acreditando, a gente está formando um eu ideal e, na verdade, a gente está fugindo do eu real. E essa fuga desse eu real traz um desamor que acaba trazendo junto dores desnecessárias, dores que a gente não precisaria enfrentar e acabam sendo dores que nos fazem, né, que colocam esse clima de martírio, né? É assim que se caracteriza. Colocou-se a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer, de que sofrer é resgatar, quitar, quando na verdade somente a dor que nos faz evoluir, que educa, é uma dor que liberta mesmo, né? Então, para a gente estar evoluindo, a gente teria que estar dentro desse eu real, sofrendo o que precisaria sofrer, mas caminhando em direção realmente, né, evoluindo esse eu real, não essa projeção que a gente fez a gente mesmo. Então, a reforma íntima deve ser considerada uma melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós que a gente considera ruim. Então a gente, né, tem essa mania, eu faço uma fofoquinha, né, de vez em quando, eu vou excluir essa parte que eu acho ruim, ou vou, né, parar de fazer tal coisa que não é boa. Essa opressão contra a gente mesmo não é boa, em nenhuma parte da vida. Tem que agradar, porque não está fazendo bem.
essa opressão não é boa em nenhuma parte da vida, acaba gerando uma revolta, uma força muito grande. Então eu vou passar um outro vídeo para vocês, que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, mas nós vamos conversar um pouco depois sobre ele. Ele tem até bastante a ver com o estudo que a gente vem fazendo sobre o Legião. Vai ficar um pouco mais claro até. Nada a ver com o espiritismo. Eu peço até desculpa porque tem luta, tem briga, bem coisas assim, mas depois a gente vai conversar e vai chegar numa conclusão melhor, tá? Então, espero que vocês todos se lembrem, né, do Star Wars, do Mestre Yoda, dos Cavaleiros Jedi. Todo mundo conhece o Mestre Yoda, vai, de alguma forma todo mundo lembra daquele bichinho dele. Pode passar. Show yourself. Yoda hates me. Yes. Yoda plays not with me anymore. Yoda thinks me not worthy. Yoda recognizes you not. See not what is inside Yoda? I choose not to give you power. And yet you spend your days in the decadence of war. And with that, I grow inside you. Know your true self. Face me now, or I will devour you. Part of me, you are not. Part of you, I am. Part of all that lives. Why do you hate what gives you power? Yoda thinks me not worthy. Recognize you, I do. Part of me you are. Yes. Power over me you have not. Through patience and training, it is I who control you. Control over me you have not. My dark side you are. Reject you I do. Bom, de novo desculpa pela luta entre os dois, mas vamos ver o que a gente pode aproveitar. No começo do vídeo, Yoda não aceitava a sua própria sombra, né? que era o que apareceu. Então, a sombra por várias vezes diz, então você passa ali
os seus dias numa luta, né? Enquanto isso, eu cresço dentro de você. Quanto mais a gente luta contra o que existe dentro da gente, mais a sombra cresce. Então era isso, né? Se a gente nega o que existe dentro da gente, ou tenta deixar de lado isso de uma forma escondida, isso cresce. Em frente agora eu te devoro, né? Seria uma forma ilustrativa de dizer que seria esse, né? Senão isso vai ficar tão grande uma hora que ele não vai ter mais controle. Então ele tenta dizer que não existe, né? Que aquilo não é parte dele, ele diz que é parte de tudo que existe, né? Tudo que é vivo. Então não só ele, mas todos nós temos, cada um tem a sua parte negativa, a sua sombra, sim. E a partir do momento em que ele aceita que ele consegue, é o que ele diz, né? No estágio que ele chega ali, que a gente consegue, que seria o ideal, né? Através de paciência e treinamento, eu controlo você. Não é você, não era ela que tinha controle sobre ele. Então, seria essa, acho que, O trabalho principal, da reforma íntima. o trabalho da reforma íntima. Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, né? Se esforçar para que isso aconteça. Então, pode passar, velho. Somente se conhecer não basta, é necessário trabalhar nessa autoaceitação primeiro, né? Para não cair na culpa, na autopunição, na baixa autoestima, que gera esse clima psicológico de martírio. Quanto mais a gente se martiriza, mais eu acho que a sombra vai crescendo, mais a gente vai dando força para isso, porque vai transformando isso num sofrimento e a gente acaba tendo que esconder ou tentando esconder para que não fique à mostra ou para tentar esconder essa dor de alguma forma. Então, não adianta ficar tentando só, né, se conhecer, é tentar se aceitar, que é o principal. O que né, os livros onde eu pesquisei sugerem como comportamentos bons para a gente se transformar, se melhorar? É ter sempre uma postura de aprendiz, fugir da autossuficiência, né? Estar sempre com uma postura de aprendiz mesmo. Enquanto quem se acha autossuficiente não procura aprender mais nada, né? Se observar, conhecer as nossas emoções, sem julgamento, sem autoavaliação constante, né? Com autoavaliação constante, né? Mas se observar. Assim, a renúncia seria uma seletividade de locais, de ambientes, de costumes que a gente tem hoje em dia e que a gente precisa tentar abandonar, porque determinados programas que a gente assiste ou determinados locais onde a gente vai, a gente sabe que não são bons e a gente precisa estar comprometido com isso, né? Essa aceitação da sombra a gente já conversou, né? Sem cobranças injustas. A mudança para melhor implica em não destruir o que a gente foi, porque senão a gente não estaria aqui. Implica em dar uma nova direção e aproveitamento para tudo que a gente já conquistou, inclusive para os nossos erros. A gente está tudo ali já. Essa sombra também contém muitas coisas boas. A gente precisa dar uma nova direção para ela. Auto-perdão. A gente está num caminho que o auto-perdão é essencial. Perdoar as faltas que a gente já cometeu e não quer cometer mais. Cumplicidade com essa decisão. Muitas vezes a gente vai derrapar, vai errar, voltar para o caminho certo, ter a cumplicidade de que a gente quer continuar nessa estrada. Ter vigilância, então, estar sempre cultivando o hábito de higiene dos pensamentos, né? Que a gente já sabe, né, de meditar, de absorver nutrição mental boa, pensamentos, conversas, livros, programas, tudo que a gente puder. A oração, a gente sabe também
É por meio dela que a gente busca forças que estão adormecidas. O trabalho dá utilidade para cada momento que a gente tem, investir numa segurança, né? num projeto de crescimento interior que a gente se comprometeu. A tolerância é saber que há tempo para tudo e tudo tem o seu tempo. Não adianta forçar isso, que não vai ter maneira de adiantar coisas. Não significa ter conivência nem conformismo, mas ter caridade com os nossos próprios esforços, seguir caminhando sempre com o tempo, ter amor incondicional, porque senão a reforma íntima vai ser só tortura, não vai adiantar, a gente vai tentar e vai estar só fazendo mal para a gente mesmo. Fazer isso que a gente está fazendo agora, né? A socialização, principalmente num grupo em que todos estão buscando a mesma coisa, né? Em direção ao mesmo ponto. Então, grupos assim, é muito bom. E a caridade, que é a escola, né, que a gente busca pôr em prática tudo que a gente vem aprendendo na teoria, é onde a gente está colocando em prática. Pode passar. Como distinguir a idealização, né, o nosso eu ideal, da verdadeira mudança? Fazer as pazes com as imperfeições, se valorizar com mais respeito, descobrir a nossa singularidade, viver isso com gratidão, ter coragem para descobrir os nossos desejos, tendências, sentimentos, se autoaceitar por meio de perdão, procurar saber as informações sobre as nossas provas da vida, ouvir com atenção tudo que a gente, né, tudo que passa ao nosso redor, dominar o perfeccionismo, tendo certeza que todos nós somos falíveis. Isso não deixa a gente inferior. Valorizar as nossas vitórias, sabendo que a gente, né, tem que curtir cada uma delas. Procurar as nossas qualidades, acreditar nelas, colocá-las a serviço das nossas metas. Vamos em frente. Fala um pouco das nossas emoções. Todas as nossas emoções, inclusive as que a gente considera ruins, foram colocadas dentro de nós para que nós evoluíssemos de alguma forma. São nessas emoções que residem, né, é nessas emoções que está o poder da reforma íntima, porque vendo o reflexo que elas causam é que a gente pode tratar e ir em busca de uma melhora. Não todas elas foram colocadas para isso, né? Não tem nada de errado. Pode passar. Então, no livro Emoções que Curam, Termance Dufá, o prefácio foi escrito por Bezerra de Menezes. Então, ele diz que a tristeza é um convite para um melhor ajustamento à realidade, a mágoa é uma dor que nos sacode para que descobramos velhas ilusões no campo mental. O medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se pilar da autoestima. A inveja é uma pista concreta sobre talentos adormecidos nos recessos profundos da inteligência. O que faz será essas características, esses sentimentos, essas emoções serem consideradas ruins, né? Tem alguma coisa que faz com que elas sejam consideradas ruins, né? Pode passar aqui. Está ali, ó. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças e coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Isso disse Emmanuel de Paris, 1861, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Em todos os tempos, a raiz dos vícios pode ser explicada ao estudar o comportamento egoísta que o homem tem,
quando se torna escravo dos seus próprios desejos. Então a gente, né, adoece de um jeito em que essas características do bem que descreveu Bezerra de Menezes tendem para um lado negativo e se descontrolam a ponto de fazer mal para nós e para toda a sociedade. Pode passar. Não, mais ou menos as mesmas ali. A culpa sob o golpe do egoísmo se transforma em remorso perturbador e martírio destruidor. A raiva dirigida pelo egoísmo acomoda-se na mágoa dilacerante na depressão. O medo dominado pelo egoísmo transforma-se em insegurança, ansiedade viciante. A tristeza sob a pressão do egoísmo encarcera o coração na revolta e na rebeldia. O orgulho sob o fascínio do egoísmo atola-se nos lamaçais da arrogância venenosa e da vaidade entorpecente. E o egoísmo, será que foi posto dentro da gente para o mal? Ou, né, será que foi um erro? Foi alguma coisa errada? Foi aquilo que eu falei no começo, né? A Francine falou sobre o egoísmo, falou sobre o auto-amor, ela podia ter falado sobre o egoísmo. Então, tá aí, também é um sentimento que está no meio, né? Pode passar, Feliz. É a diferença entre o egoísmo e o auto-amor. Também o auto-amor é um sentimento muito próximo do egoísmo. É um pouquinho diferente. A nossa personalidade é egoísta, só pensa em si. Em contrapartida, o auto-amor é um movimento da alma que também pensa em si, mas não se exclui das leis paternais, da solidariedade, do bem comum a todos, né? O auto-amor é, portanto, a aplicação desse egoísmo com finalidades superiores que preenchem o coração de alegria e paz. O egoísmo à luz do auto-amor significa cuidar de si, pensar em si, sempre tomando por base o bem, não somente o seu, mas o de todos, dentro do possível. E quem aprende a se amar utiliza o egoísmo da forma mais sublime para a qual ele foi criado, né? Volta. Curar o egoísmo é dar finalidade libertadora, né? Então é isso, para isso que ele foi criado. A gente tem que ser um pouco egoísta, mas não egoísta no sentido de só quero para mim. É o egoísta no sentido do auto-amor. Estar, né, para a gente. Quando a gente opta por falar, né, por cuidar da gente mesmo com auto-amor, a gente tem a nítida sensação de que a gente está abandonando um pouco os outros, né? Que o nosso comportamento é egoísta, a gente não está nem aí. Mas isso é porque a gente teve uma educação emocional deficiente. É um erro, né? Isso não reflete o que é o amor nas leis cósmicas. A gente até, na semana passada, a Vanessa deixou no ar um pouco, que a dona Marinês tinha falado, sobre a resignação versus a acomodação. Ficou ali, né, que ela falou, semana que vem, né, o Bruno vai falar um pouco. Então, eu acho que está ali a resposta para o que foi questionado. A resignação e a acomodação estão ali. Eu acho que na hora que a gente... a dona Maria Inês falou não causar atrito, aceitar e pronto, chegou a se prejudicar para isso, né, tal. Está ali, né, a diferença. Né? Quando a gente deixa de lado esse auto-amor em detrimento do amor do outro, né, para a pessoa passar, acho que daí está um pouco, né, a gente tem que ser um pouco, se amar um pouco, né. Deus, por exemplo, nos ama intensamente e nem por isso ele nos liberta de todas as perturbações, né. Por que ele não nos liberta de tudo? Porque o amor não é um sentimento cujo propósito seja resolver o problema que compete ao outro resolver. O caminho para a evolução é um caminho individual, um caminho, né, de cada um, não tem jeito. Então é o que a gente costuma dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e a nós e ao outro como a nós mesmos. Se a gente se rebaixa
para que o outro, né, passe um pouco por cima, a gente não está amando o outro também como a gente também não está, né, não tá valorizando o outro como a gente devia. Às vezes a gente tem que... Equilíbrio, exatamente. Isso respondeu muito. Tudo isso ali respondeu muito, mas eu tenho que achar a saída. Sim, com certeza. Para conseguir aquele... Aí que tá. Sim, Só você pode deixar. Só você exatamente. pode achar. O caminho é individual, o caminho é de cada um. Isso infelizmente é o caminho. Né? Pode passar, Pedro, por favor. E a alegria nessa brincadeira toda, né? Tem alegria na reforma íntima? Alegria não é não ter problema, né? Alegria não é saber que nossos sonhos vão ser realizados. A alegria a gente é saber isso, né? Essa definição de que não tem problema, todos os sonhos vão ser realizados, é uma visão muito materialista, né? Então, nesse esforço da pessoa em tentar conter tudo e resolver tudo, né? A pessoa acaba gastando uma energia tamanha para tentar alcançar esse modelo de felicidade, que quando ela não consegue, ela cai numa espiral de desamor que traz depressão, traz solidão, traz mágoa, traz inveja, traz derrotismo, traz revolta, traz de tudo que pode imaginar, né? A gente gasta tudo que a gente não né? Traz para trás da gente tudo que a gente não queria. Pode passar. Então a alegria é o que? É a certeza interior que a criatura conquista depois de desenvolver algumas habilidades, como a gratidão, a resiliência, a compreensão, a serenidade, vão, né, pavimentando o caminho da harmonia interior. A alegria preenche, revitaliza, produz abundância energética, faz a gente reagir melhor diante dos desapontamentos, não tem jeito. Pode passar. E o perfeccionismo, Dona Lourdes? Eu? Perfeccionismo. Essa ilusão de perfeição é uma doença severa, que a gente, né, é uma coisa que nos afasta da alegria de ter que aprender todos os dias. Sem essa alegria, a coisa se transforma em remorso, em martírio quando a pessoa erra, em falta de controle. Não tem nada para aprender com perfeccionismo. Jesus nos convida a ser alguém melhor todos os dias e não o melhor de todos. Não tem, né? A dor é necessária, o sofrimento é uma escolha. Então Jesus espera que a gente seja bons aprendizes e que, né, diante atitudes corajosas diante das dores. A alegria pode ser uma atitude dessa, né? Uma alegria pode ser uma atitude corajosa diante da dor. Então, vamos tentar caminhar nessa forma, né? Quem sabe a gente consegue. Não é que temos problemas diários, que temos dificuldades, que não podemos levar a vida com alegria. Sim, a gente agora sabe que a vida tem as suas dores, não tem jeito da gente evitar, mas a gente pode tentar ser um pouco mais alegre, né? É complicado. Nem por isso você está deixando de resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Pois é. Esse é o tema das palestras da Daura. É verdade. Pode passar. Nossa falhabilidade. Quando a gente não aceita a nossa imperfeição, o sofrimento aumenta, a cobrança, a rigidez, o campo fértil para a mágoa, para a insegurança, para o medo, para a culpa, para a vergonha, para a revolta, e vem tudo também, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente não aceitar as nossas imperfeições. Com certeza. E a gente é imperfeito todos os dias. É verdade. A gente tem que aceitar que a gente tem isso, né, que a gente não é perfeito com naturalidade. Se a gente conseguir se aceitar pacificamente, a gente consegue caminhar melhor, não tem jeito. Pode passar. Aceitar também não significa que a gente tem que ser sempre o mesmo,
e nem que a gente tem que se acomodar com o que a gente é. Aceitar as nossas imperfeições e criar um acolhimento para a gente e parar de colocar uma força incontrolável, né? Uma força contra o que é incontrolável, né? Contra uma realidade que não dá para a gente controlar. Um exercício, diz no livro ali, é justamente colocar a gente frente a essa fragilidade, contra essa vulnerabilidade, justamente se expor. Quanto mais a gente tenta se expor e ver que a gente é falível, mais a gente está criando uma força para aprender, né? Para ver que a gente erra, para ver que a gente é frágil, para ver que a gente tem defeitos e fazer o que a gente está escrito antes, né? Se aceitar, entender que a gente tem esses, né? Que não é perfeito, que erra, é humano, mas que mesmo assim a gente vai em frente, vai aprendendo, e vai melhorando, e vai caminhando. Né? É um bom exercício, sim, se colocar em contato com esses aspectos que a gente não é perfeito. Então, é um bom teste. Né? Então, em resumo, aceitar mais os defeitos da gente, sempre tentando melhorar, mas aceitar com mais... Eu sou péssimo para falar em público, mas eu vou lá tentar falar em público, porque eu sei que eu não sou perfeito. Vai sair ruim da primeira vez, mas na próxima talvez melhore, né? Eu sei que eu sou, né, vulnerável, eu sei que eu não sou perfeito. Talvez não saia legal, mas, né, eu não vou me culpar por não sair perfeito. Vou me aceitar dessa forma. Na próxima vez vou me esforçar para que saia melhor. E assim vai melhorando. Estou me colocando em xeque, estou me aceitando, assim, dessa forma, mas estou me colocando sempre um desafio novo todo dia. E assim a gente vai aprendendo, né? Colocando essa condição de que a gente não é perfeito e se expondo de uma forma, não só para isso, né? Estou usando um exemplo, mas... Que a nossa tendência é que quando a gente se encontra com aquilo que... Colocando no... A gente tende a fugir daquelas situações para não olhar que a gente não é perfeito naquilo, né? Então, a gente estando mais em contato, a gente olha e vai, eu tenho que melhorar aqui, e eu vou aqui, eu não desisto. Eu creio que o primeiro passo é reconhecer os nossos defeitos. Sim. Conhecer, né? Que muitas vezes vamos falar do egoísmo, mas parece que a gente não é egoísta, é o outro que é egoísta. Eu não sou egoísta. Eu não sou. Mas na verdade, quer dizer, eu não estou aceitando que aquela escuridão, como apareceu o filminho no início, eu tenho essa escuridão. Eu tenho que admitir isso e trabalhar ela, né? Aí eu tenho que me propor a trabalhar. Sim, a gente tem alguns passos para reconhecer isso, ali para frente ainda tem alguns passinhos para a gente se reconhecer isso e ver quando a gente está no caminho certo. Já vai chegar ali. Mas realmente tem esses passos, né? A gente tem que procurar se identificar, se reconhecer e procurar melhorar, né? Sem formar ideias mirabolantes, sem procurar formar ideais. É santo da noite pro dia. Pois é, a gente sabe que é um passinho de cada vez. É um passinho de cada vez. Pode passar, Pedro. Então, vamos lá, só erra quem tenta, né? Melhor que a gente não queira acertar sempre, até porque muitas das vezes que a gente acha que, tô acertando, na verdade é só o nosso orgulho falando que eu tô acertando. Na verdade é um erro, é um grande erro, né? Então, não tá certo. Pode passar. Ó, Letícia, é bem isso que eu ia falar, ó, as etapas emocionais da reforma íntima. Primeiro a gente projeta no outro o que a gente acha que não tem na gente. Não, o que a gente acha que enxerga nos outros com maior intensidade, o que a gente não quer reconhecer na gente mesmo. O segundo é a identificação intelectual das imperfeições. A gente começa a ver com um pouquinho ainda na gente, mas algumas limitações e tal, mas ainda bem assim por cima, não quer reconhecer bem, talvez tenha um pouquinho. Talvez eu tenha traços, sim. O terceiro é reconhecimento emocional das imperfeições. Nessa fase, as palestras que a gente assiste, os estudos são bons porque a gente tem isso interiorizado
tem as palestras, né? Tem os estudos, os livros que a gente lê, as coisas. Então a gente começa a ver mais forte isso na gente, começa a formar um sentimento sobre o que a gente acha sobre isso dentro da gente. Falar, realmente não está legal, preciso melhorar isso, né? Então vou começar a melhorar. Então, a quarta é esse desenvolvimento de habilidade de contato com a sombra. A gente precisa principalmente ter muito auto-amor para ter esse contato, senão pode gerar mais problema, mais revolta, mais, né, e afastar mais. Mas descobrir o que já tem de bom ali nessa sombra para que, né, trazer isso à tona. A sombra não é uma coisa ruim, um bicho de 7 cabeças, é um lado nosso que tem muita coisa boa e a gente precisa fazer... Fluir. Dinamizar esses recursos que já existem ali, fazer aquilo ali também funcionar, né? Já tem muito recurso ali. Tem algumas atitudes que a gente precisa, né, renovar as atitudes. Quando a gente está em paz com essa sombra, com essas, né, coisas, a serenidade vem e a gente com calma consegue mudar principalmente 3 atitudes básicas. Fazer escolhas mais conscientes, adiar gratificações que a gente acha que tem que ter, sem ficar tombando nessas ilusões que atraem, né, nessas ilusões, e começar a ter condutas em situações problema mais adequadas, senão, né, a gente volta para o começo. Violentar esses caminhos é abrir caminho para a hipocrisia, não tem muito o que fazer. Se a gente começa a abrir essas portas, fazer essas reforminhas de fachada, que nem a moça falou ali. Querer fingir que está fazendo, e a gente precisa, como a gente está num grupo grande, dar bastante respeito às individualidades. Se a gente começa a fazer um padrão, aquele, né, não, esse aqui é o padrão, a gente tem que seguir esse padrão, começa a estragar tudo. Padrões não fazem bem. A gente pode se inspirar em boas atitudes, em bons exemplos, em boas pessoas, mas quando começa a virar cópia, começa a estragar. Então, e o 6 ali, a singularidade, é a reforma íntima, é o coroamento da reforma íntima, né? Foi o que eu falei, menos padrão, menos legitimidade. Quanto mais uniformidade, menos criatividade. Quanto mais norma, menos autenticidade. Então o futuro acena para isso, a singularidade. Cada um é um ser individual, cada um é um indivíduo separado. Né, Deus criou um por um separado, não criou todo mundo igual. Se for todo mundo igual, tem alguma coisa errada. Então, é esse o caminho, né? Todo mundo tem respeito por todo mundo, cada um está seguindo o seu próprio caminho. Então é esse o projeto, né? Não tem, esse aqui está indo melhor, esse aqui está indo pior. Então esse é o caminho. Eu vou passar mais um vídeo do que é uma reforma de fachada, do que é um caso de hipocrisia mais ou menos bem desenhado. Pode dar um pouco de risada também, já estou há muito tempo falando. Passa aí, vai, filho. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação, tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa Songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Cala sua Tenha boca. Paciência. Cala sua boca agora. Vamos fazer uma não quero ver prece. você. Cala a boca. Espírita. Não fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada.
Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, porque senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. Amigos, se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem. Que compartilha o quê? Que se inscreve o quê? Faz nada. Vai lavar uma louça desocupada, tá? Vai trabalhar, tá pensando que a vida é assim? Vamos passar uma mensagem positiva que para as pessoas. Fala, bisgoia. Gente, ela é assim, mas ela é boa. E aí, vocês acham? A reforma íntima está sendo bem feita? Está evoluindo tudo? Não? Ou está só fingindo que está fazendo? O que vocês acham? Está fazendo bem feito ou não? Ou é só hipocrisia? Está só fingindo, né? Está só copiando alguém, né? Ou está só, né, fingindo que, né? Foi o que a outra falou, tá? Parece que engoliu o Chico Xavier, né? Não sabe nem o que é as palavras, às vezes. E, né, tem muita gente que faz isso, né? Finge que é assim, assado. Então a gente tem que tomar cuidado para, se vai evoluir, pelo menos, mesmo que no centro a gente se sinta mais em paz, a gente está num ambiente em que todos estamos caminhando para o mesmo lugar. Então a gente se sente numa energia muito mais gostosa, é mais fácil de conviver, é muito mais, né, estamos todos protegidos pelos irmãos de mais luz. É mais fácil estar aqui, mas do que estar fora. Mas a gente espera que fazendo essa reforma íntima, pelo menos um pouquinho lá fora, a gente evolua também, né? E vamos, não só aqui dentro, não adianta evoluir aqui dentro e fora continuar esquecido. Então tem que ser uma evolução, né, passo a passo. Tem que ser, né? Então, assim, eu acho que não está sendo bem feito ali, não sei o que vocês acham, mas... Bom, passa aí, Pedro. Está caminhando, né? A gente espera que tá caminhando, né? Bom, eu vou, já estou acabando, prometo. E os médiuns? O que vocês acham? Não é a mediunidade que qualifica o médium, né? Sim as suas qualidades morais e emocionais, isso a gente sabe. Não adianta ser médium. Eu sou médium, então eu estou evoluindo. Não é bem por aí, né? É o contrário. Quanto mais moralmente e emocionalmente eu estou evoluindo, melhor médium eu estou ficando. Não existe? Nem assim? Meio difícil. A gente tenta... Não existe melhor médium. Não é o que vai evoluir moralmente, emocionalmente. Eu quis dizer assim, como é que eu posso colocar isso? Mas é que o fato de ser médium não faz a pessoa melhor. Não
faz nada não faz melhor. a Nós pessoa somos melhor. todos iguais, Sim. aprendizes da mesma forma. Não tem ninguém melhor que ninguém, nem mais evoluído que ninguém. Nós estamos todos juntos. Não temos mais evoluído? Depende, tem uns que pode ser um pouquinho, mas geralmente nós estamos quase todos no mesmo grau, estamos evoluindo junto. Eu acho que o que eu quis dizer é o melhor médium, a melhor pessoa. Isso. Sendo a melhor pessoa, ela se torna o melhor médium, porque ela tem condição moral para trabalhar, fazer um trabalho melhor, um ajuda, um auxílio melhor. Não em termos de mediunidade, com certeza. Estamos falando de reforma íntima, então não é a mediunidade que vai aflorando mais. Porque o médium é um mero instrumento de trabalho do mundo espiritual. Eles Claro. usam para nos dar o trabalho. Agora, a reforma íntima tem que ser da pessoa. Sim. Usando a mediunidade para isso também. Não, mas o que eu estava tentando dizer era exatamente o que o Giovanna falou. Eu não estava falando. A gente está falando sobre reforma íntima, né? Então não é a mediunidade que deixa a pessoa melhor, né? Isso aí. Deixa. Né, por ser médium que a pessoa está evoluindo. O que faz é o trabalho moral dela, com certeza. E o que faz, né, o médium se tornar uma pessoa melhor? Essa frase, eis-me aqui, Senhor, é a disponibilidade para ser útil. Ela foi dita pelo Ananias. Voltando na apresentação do Paulo Estevam, que foi comentada no rodízio literário, falando bem rapidinho, eu esqueci o nome da cadeira. Abigail. Abigail, Saulo de Tarso, era apaixonado por Abigail. Ela estava quase no fim, conheceu um senhor chamado Ananias, que acabou levando ela a se converter para o cristianismo. E depois que ela falece, Saulo pergunta para os pais, descobre que esse Ananias levou ela a fazer essa conversão e julga que foi ele que acabou levando ela para um mau caminho, por isso ela veio a falecer. Então ele sai louco da vida e vai atrás desse Ananias, descobre que ele está em Damasco, vai atrás dele que nem um maluco. Ele ainda é na época que ele está ainda perseguidor, fanático ainda do cristianismo. Ele quer matar todos os cristãos. Então ele vai atrás desse Ananias. Quando ele está chegando às portas de Damasco é que Jesus aparece para ele. E tem um momento ali da conversa dele com Jesus, em que Jesus pergunta para ele: por que você me persegue tanto, né Saulo? Daí ele acaba ficando cego. E ele fala para Saulo: não, você vai continuar indo até Damasco, e mesmo cego você vai encontrar, vai procurar esse Ananias, né? Vai até atrás dele. Beleza. Então ele vai até Damasco. E Jesus aparece para o Ananias e fala: olha, Ananias, é para você procurar o Saulo. Ele vai estar no lugar, né, XYZ lá, numa casinha assim. Porque ele está cego e eu preciso que você vá lá ajudar ele, porque ele é a pessoa escolhida para divulgar o cristianismo. Eu quero que você ajude ele, converse com ele e, né, ajude ele a se encontrar. Na palestra do Dutra ele ainda fala, o Ananias deve ter pensado: o senhor tem certeza, aquele Saulo mesmo que vive me perseguindo, que vive perseguindo todo mundo, matando todo mundo, que está vindo para cá para me matar, esse mesmo que o senhor está falando que eu tenho que ir ajudar? Então é essa posição de ser, esse desejo de servir, de se colocar à disponibilidade, de ser útil, que coloca a gente cada vez mais em ter o coração aberto, em ter, estar aberto até estar atento às necessidades, colocando a gente de forma como uma antena emissora, receptora, fazendo com que o médium possa ajudar cada vez mais no mundo, as pessoas que estão perto dele. Então, de uma forma ou de outra, para o médium é uma forma de se colocar à disposição, Então,
para que ele possa estar sempre, vir ajudar, dar passe, pôr água, se precisar ajudar a arrumar as cadeiras, limpar o banheiro, o que for, né? A gente já várias palestras das pessoas falando isso. Se precisar, se colocar não só aqui dentro da casa, mas fora também, onde for necessário. Essa disponibilidade coloca a gente cada dia mais em contato com os bons espíritos e faz a gente estar sempre evoluindo nas qualidades morais, ajudando a nossa reforma íntima também. Pode passar, né? E como que a gente poderia ter, para encerrar, uma proteção energética durante essa reforma íntima? Evitar expectativas muito elevadas. Quando põe uma meta muito longe, a gente costuma, se cai no meio do caminho, causar mágoa, causar tristeza, causar agressão energética. Isso faz com que desvaie a energia. Ter um olhar educativo para os conflitos. Se a gente tem um conflito interno muito grande e não consegue sair dele, a gente gera uma angústia muito grande. A emoção que alerta, essa emoção de alerta é uma torneira aberta para a queda da vitalidade. O conflito em si é uma mola propulsora que leva a gente para avançar em direção ao melhor e ao amadurecimento. Mas ficar em conflito o tempo inteiro leva a gente a uma desvitalização muito forte. Acaba gerando uma depressão, acaba gerando problemas de outras ordens. Aceitar que ninguém consegue ter tudo, consegue ter controle de tudo na vida. Então, o esforço neurótico de controlar tudo acaba gerando problemas também de perda de energia, não tem jeito. A vida é um sobe e desce constante, a gente tem que aprender a viver nesse fluxo, senão também não consegue. Observar a nossa irritação com um novo olhar. Quando a gente está irritado, a gente tem que entender que a vida está emitindo um recado assim: você está ultrapassando seu limite, algo está errado, presta atenção, observa, reflita, corrija o que está acontecendo. Estar inconsciente dos nossos limites provoca exaustão energética, então a gente tem que aprender a respeitar o nosso limite também, para que a gente consiga viver com serenidade, senão a nossa energia vai para o ralo. E evitar a fixação prolongada nos aspectos sombrios. Quando a gente só pensa em coisas negativas, também a gente acaba tendo uma visão muito pessimista das coisas, e essa visão acaba sendo também um jeito, uma perda de energia, de achar que tudo vai dar errado, de já estar prevendo e tentando saber o que vai acontecer. Então, o otimismo é uma forma boa de melhorar isso, de procurar o luminoso das pessoas em vez do sombrio, de estar tentando viver uma vida um pouco mais responsável energeticamente. Pode passar, Pedro. Acho que o resumo do nosso estudo de hoje é essa frase, que já está no Evangelho, que a gente sempre estuda. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações morais. Quando eu estava colocando ela, eu falei, se as nossas inclinações más são cavalos selvagens, quando a gente tem que domar esses cavalos selvagens, é colocá-los para fazer coisas corretas, do bem. Então não é matar os cavalos, levá-los para abate, nada disso. É transformar, ou domar mesmo, e colocar esses cavalinhos para andar na rédea direitinho, fazer com que eles andem de uma forma boa e ajudem a gente a seguir o curso da vida de uma forma melhor, certo? Pode passar, Pedro. Os dois livros que foram utilizados como base para o estudo de hoje foram Reforma Íntima Sem Martírio e principalmente o Emoções que Curam. Os dois foram escritos pelo
Os dois são da série Harmonia Interior, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermanos do Fá. Eu acho assim, ó, vou dar meus pitacos já. Da mesma forma como a gente tem o estudo do Legião, que é essencial para a gente saber como lidar com o pessoal das trevas, de repente a gente pode pensar numa outra oportunidade de fazer um estudo sobre os livros que possam ajudar a gente a trabalhar a reforma íntima, porque também são essenciais. Reforma íntima a gente sempre fala dela, mas sem a gente ter caminhos para fazer, nem que seja individualmente, mas são livros que ajudam bastante. E fazer reforma íntima, que todo mundo sempre diz, a gente tem que fazer reforma íntima. Está aqui, reforma íntima é essencial e a gente precisa fazer. Se for em grupo, melhor ainda. Então fica uma sugestão, tá bom? Pode fechar aí.